Olá, galerinha do primeiro ano, segundo ano. Bem-vindo à nossa live via Zoom. Esse é o momento que nós podemos compartilhar aqui, interagir bem melhor, né? E aí vai estar sendo gravada esta aula para vocês e vou postar no YouTube, certo? Então, gostaria de que, se vocês forem chegando, né, vão aí dando boa tarde também, vamos interagir aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre, no primeiro ano, né, sobre o processo de socialização. Bem-vinda, Isabela, todos que estão chegando aí. E nós vamos falar sobre esse processo de socialização, tá? Quem é do segundo ano, tenha paciência do terceiro para esperar eu falar um pouco sobre o assunto do primeiro ano, mas vamos tentar aqui ser sucintos, tá bom? Então, não sei se vocês estão acompanhando aí, galerinha do primeiro ano, estou mostrando aqui para vocês justamente um slide, ele está em formato aqui de PDF, mas não tem problema. Sobre o que é socialização, eu já falei várias vezes em outras lives sobre o processo de socialização. E hoje nós vamos fazer uma breve revisão, porque a gente já está chegando ao fim desse conteúdo, e nós vamos falar hoje já das instituições sociais, tá? Nós já sabemos que o processo de socialização, ele está diretamente relacionado, ou podemos dizer assim, é dependente das instituições sociais. As instituições sociais, sejam elas primárias ou secundárias, elas são responsáveis por justamente permitir ou viabilizar esse processo de socialização. Então, nós temos aqui o que são essas instituições sociais? São conjuntos relativamente estáveis de padrões culturais que servem, observe bem, servem como modelo para os indivíduos, certo? E aí, que padrões culturais são esses? Primeiramente, esses padrões, eles são as normas, os valores, né, que nós vamos adquirindo ali, seja no seio familiar, seja no ambiente escolar. E aí nós temos esses padrões culturais, que a forma como nós vamos internalizando, aprendendo, conhecendo, servem justamente como modelo para os indivíduos, tá? O próprio casamento, ele é considerado, como vocês podem observar aqui, como uma instituição social, porque o casamento, ele é pautado não só a partir da questão religiosa, mas também na questão jurídica, onde se faz como uma espécie de contrato ali entre o cônjuge, e ali você tem também regras a cumprir, você tem compromissos a zelar. Então, observe, nós temos vários tipos de instituições sociais e essas instituições sociais, elas podem ser identificadas ou definidas como um conjunto de padrões culturais que vão servir para o quê? Como parâmetro para os indivíduos. E aí nós temos outros exemplos aqui, como a família, a escola, como eu já falei, a religião, também, que é uma instituição social. E aí, dentro desse contexto maior de instituição social, nós temos os mecanismos de socialização. Esses mecanismos são um meio por meio dos quais as normas sociais, ou melhor dizendo, os padrões culturais, eles são transmitidos ao grupo, certo? E são internalizados pelos indivíduos. Aí um exemplo de mecanismo de socialização, que é a forma pela qual, simplificando aqui para vocês, nós internalizamos os padrões culturais. Então, nós temos, por exemplo, o processo de aprendizagem. Quando nós aprendemos a ler, quando nós aprendemos a falar, quando nós aprendemos a nos comportarmos em sala de aula, nós dizemos o seguinte, né, que nós internalizamos a aprendizagem por um mecanismo de socialização. E aí existem vários mecanismos de socialização, né? Eu sou professora e
eu posso muito bem utilizar vários meios de fazer com que vocês, alunos, né, ou para quem eu estiver dando uma aula, desculpe aqui, sair aqui internalize o quê? Essas normas sociais, esses padrões culturais ou aprendizado, aquilo que eu quero que vocês aprendam. Então, a própria imitação, né? Ela também faz parte desse processo de socialização e chega até nós, é internalizada a partir dos mecanismos de socialização, a identificação, certo? E aí nós temos outro conceito que é bem importante para que nós entendamos, que significa o quê? A nossa identidade. Nós temos dois tipos de identidade. Uma identidade que é tanto social quanto pessoal, tá? A nossa identidade pessoal, ela diz respeito, mais especificamente, à nossa personalidade, né? A forma como eu enxergo o mundo, né? E a social, ela já diz respeito à forma como eu me comporto em sociedade. Muitas vezes nós digamos assim, nós não concordamos com alguma regra ou não gostamos de alguma regra. Sempre eu dou o exemplo para vocês dos alunos, né, que são, digamos assim, obrigados a usar fardas, né? Porque se não usar, vai sofrer uma punição. Então, nem todo mundo gosta de usar farda, mas é uma norma escolar, é uma norma institucional. E ali eu vou ter que me ajustar, o aluno vai ter que se ajustar, se adaptar, aceitar aquela norma para poder ter um melhor convívio social e se interar no grupo social escolar, tá? Então, para fazer parte de um grupo social que faz parte de uma instituição, nós temos que nos adequar às normas sociais que estão acima do nosso querer, acima das nossas concepções individuais, certo? Então, o social, como já dizia Durkheim, ele está, digamos assim, ou melhor dizendo, exerce uma força, uma influência muito maior sobre os indivíduos, certo? Então, aí nós temos os grupos sociais, não é à toa que nós temos os grupos, como eu falei, as instituições, certo? E o que são grupos sociais? Os grupos sociais, eles constituem a partir de interesses, práticas e valores compartilhados, certo? Por um grupo de indivíduos. Então, assim, o grupo de alunos, né? E ali você tem um grupo não só de amigos, mas de colegas de classe. É um grupo, porque ali tem várias pessoas, vamos supor um grupo de 4, 5 pessoas. Existem ali que costumam compartilhar trabalhos, né? Que os professores passam, grupos que têm mais afinidade, ali existem vários grupos que vão se formando na escola, na sala de aula, e esses grupos, eles vão começar, cada vez mais que vão tendo contato, vão começar a ter mais afinidade, vão começar a compartilhar mais valores, práticas, experiências, interesses, certo? Porque quanto mais se convive em grupo, mais você vai o quê? Conhecendo o outro, né? E existe essa necessidade do próprio ser humano de conhecer o outro, de se socializar. Ninguém pode, em momento algum, viver de forma isolada, concordam? Isabelle, Ludmila, que estão aí acompanhando. Então, quiserem falar, eu falo muito, mas aqui é para a gente interagir. Então, tendo alguma dúvida, eu estou falando aqui com o conteúdo do primeiro ano, tá, gente? Então, aí, se tiver, já vou chegar no segundo, terceiro ano, já estou concluindo aqui. Então, qualquer dúvida também sobre esse conteúdo, fiquem à vontade. E aí, nós temos ainda, já perto de finalizar aqui, nós temos outros conteúdos, outros conceitos como categorias sociais dentro da sociologia. Então, nós temos que saber identificar o que é um grupo social, o que é uma categoria social, certo? Uma interação social. E aí nós vamos parar bem aqui. O que é uma categoria social? Categoria é diferente de grupo. Grupo, deu exemplo, colegas de classes, são grupos, tá? Digamos assim, grupos de amigos, é um grupo, né? Ali, independente de estar na sala de aula ou não, e por aí vai. Mas categorias sociais, para a sociologia, elas são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, tá? No entanto, por estabelecerem relações sociais diretas. Por exemplo,
Os metalúrgicos, como vocês podem observar nesse exemplo bem aqui do slide. Os metalúrgicos é digamos assim, é uma categoria e não um grupo para a sociologia, tá? Então, e aí, bem-vindo aqui à nossa live. Estou falando, viu, Kaique? Estou falando aqui já converso com vocês, senão meu tempo vai acabar aqui e é limitado. Mas está sendo gravada já aqui essa aula, tá? Então, as categorias sociais para a sociologia, por exemplo, são os metalúrgicos, né? Categorias de médico. E aí a categoria ela tem mais a ver com a profissão, com algo do profissionalismo mesmo, da profissão. Então, vamos supor, categoria de alunos, categoria de professores, eu posso chamar, né? Categoria de metalúrgicos. São pessoas que geralmente se unem em prol de um objetivo em comum. E aí a gente vê, né, como tem os movimentos sociais, a categoria dos policiais militares entrarem em greve. A categoria, eu falo em categoria, porque eu estou me referindo a um conjunto de indivíduos ali, não só um grupo, mas é mais que um grupo. É um conjunto de indivíduos que têm práticas semelhantes entre si, a partir do meio profissional. Então, eu tenho esses dois conceitos na sociologia, tá? De categorias e grupos sociais. E aí nós temos outros conceitos dentro desse processo de socialização, instituição social, que é interação, status e papel social. E aí nós vamos terminar nossa revisão aqui, tá? E aí, o que é interação social? Trata-se do conjunto das influências, observe, que são recíprocas desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. E aí nós temos vários tipos de cooperação. Nós temos a cooperação que pode ser interação que pode ser por cooperação, por competição e conflito, tá? E aí, a interação social por cooperação é uma forma de interação onde prevalece o que nós chamamos de solidariedade entre os grupos, entre as pessoas, tá? Posso dar o exemplo de vocês em sala de aula. Quando vocês estão ali unidos em grupos, ali, vocês vão supor, para fazer um trabalho. E ali vocês vão, de certo modo, agir por meio de uma interação que nós chamamos de cooperação, quando existe ali entre vocês um alinhamento, digamos assim, uma ajuda mesmo, no sentido de solidariedade, no sentido de ajudar, de harmonia, de coesão do grupo social. Tá bom? Então, eu digo que esse tipo de interação, ele é por cooperação, tá? E aí, a interação por competição. E aí, nós temos um exemplo que eu trouxe aqui na biologia. E aí, os animais, né? Será que os animais, eles competem? Será que é só os seres humanos? Não, né? Os próprios animais, eles têm que lutar pelo seu alimento, eles têm que competir para sobreviver. Então, nós temos o exemplo também no mundo... Competição para ser o líder. Muito bem, Kaique, muito bem. Isso mesmo. Então, a competição, ela é um processo de interação social. E aí, só que nós temos outro processo de interação que nós chamamos de conflito, né? Interação por conflito. Essa interação é um processo social através do qual o homem, né, ele vai provocar mudanças sociais. Então, as mudanças sociais, que vocês vão, no caso, vocês não mais do segundo e terceiro, né, no caso do primeiro ano, vão ver que é a questão mesmo de falar de estrutura social, mobilidade social, para depois, já no segundo, terceiro ano, começa a estudar movimentos sociais. Então, as mudanças sociais na sociedade, elas acontecem por meio de interações sociais. Ninguém muda nada sozinho, atentem para isso. Mas eu posso dizer, e a sociologia afirma, que nós temos uma interação também por conflito. Tá? Que provoca mudanças. Conflito, por exemplo, teve um exemplo de uma guerra, né? Vamos pôr um exemplo que também pode ser colocado aqui. Ali teve uma interação, só que uma interação que, de certo modo, para provocar alguma mudança, né, dos interesses ali de um grupo social que estão interagindo, só que provocou algum conflito, né? Então, existem interações que elas
são de cunho de conflito mesmo, né? Ali de não existe, digamos assim, só competição ou só solidariedade ali. Existe mais que isso. Existe um querer de se chegar a um alvo, a um objetivo, se atingir o objetivo, mas por meios que não são, que são mais conflituosos mesmo. Então, existem grupos que não vão pelo caminho mais solidário, mais ali harmonioso de se chegar a um objetivo, ou a partir da interação. E por último, galerinha do primeiro, nós temos o seguinte, dois conceitos importantes também na sociologia, que é status e papéis sociais. O que são status social? É a posição que o indivíduo vai ocupar onde? Em uma determinada estrutura social na sociedade. Exemplo, vamos supor, vou dar aqui um exemplo bem simples, até falei para vocês aí, que galera do primeiro ano, quando nós estudamos esse conteúdo, que o status, ele é diferente do papel social no seguinte, o status, ele está relacionado diretamente com a profissão do indivíduo. Por exemplo, ser professor. O ser professor é um status. Ser um médico, ser um gestor, tá? Eu tenho ali, né, ser um governador, ser um político. Então, eu tenho ali, dentro da sociedade, nós temos o quê? Vários status sociais, a partir da profissão que eu vou desempenhar. Agora, sim, o ser professor é um status. Agora, o ensinar, a minha função que eu devo exercer é um papel social. Entendido, galera? Está acompanhando? Certo? E aí, na próxima aula, a gente vai finalizar aqui, já falar de controle social. Nós não vamos falar hoje, para entrarmos já num outro conteúdo na próxima semana em diante. E aí, nós vamos conversar um pouco hoje, galerinha do segundo e terceiro ano, que estão no mesmo conteúdo nesse período agora, que já, né? Já vou ter que adiantar esse conteúdo aqui com vocês. Não sei se vocês que estão acompanhando aqui já podem me dizer se vocês observaram, assistiram as lives que sempre eu faço no YouTube e fica gravado. Vocês têm acompanhado as lives sobre esse conteúdo? Não sei se alguém acompanhou, mas nós vamos revisar agora por meio do Zoom, tá? Então, assim, tem acompanhado Kaique, Isabelle, Ludmila? Ó, poder, política e Estado, tá? Assunto do segundo e terceiro ano. Vamos lá. O que é poder? Primeiramente, poder é a capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros. Exemplo, círculo familiar. Todos o quê? Todos que estão inseridos todo mundo tem uma família, né? Lógico. Então, todos nós que temos a nossa família, dentro do nosso círculo familiar, existe relações de poder, concordam? Existe. Por quê? Um exemplo, o pai ou a mãe diz, olha, Kaique, Isabelle, né, cheguem até 9 horas da noite em casa. Isso é um exercício de poder, né, que o pai vai exercer ali. Então, existe no seio familiar, é só na família, professora? Não, em outras instâncias ou em outras instituições também existe uma relação de poder. Na escola é a mesma coisa, a relação entre professor e aluno, tá? Não quer dizer que quando eu falar em poder, eu vou falar num poder abusivo, eu vou falar num poder que é violento, não é isso. O poder, ele não se limita a esses segmentos, a esses sentidos. Então, poder é uma capacidade que o indivíduo tem de agir ou influenciar o comportamento do outro. Toda vez que Kaique e Isabelle conseguir influenciar o comportamento do outro, vocês estarão o quê? Exercendo um poder. Manipulando. E aí, quem é líder sabe muito bem, né? Tem que ter uma prática do exercício do poder, né? Aquele poder mais ideológico, não é isso? Que deve ser mais utilizado? Um poder mais de convencimento, né? De persuasão. E aí nós vamos chegar já nesses tipos de poderes. Então, aí eu tenho que entender também, mas vamos logo falar desses 3 tipos de poderes para não misturar aqui, né?
nós temos que entender, antes de entender o que é política, eu tenho que entender o que é poder. Então, nós temos 3 tipos de poder. Então, olhando aí, acompanhando no slide, nós temos, por exemplo, estão acompanhando, gente? Sim ou não? Está dando para olhar? Sim. Sim, né? Ó, nós temos, por exemplo, o poder que é econômico, nós temos o poder ideológico, nós temos o poder político. E aí, o poder econômico, posse, por exemplo, posse dos bens materiais, como os meios de produção. Você já sabe o que é meio de produção, né? Já trabalhamos no primeiro ano. O que é meio de produção? Hein? Quem lembra aí? Vai lembrar logo de Karl Marx, né? É... o que é meio de produção? Quem lembra? E aí, Kaique? Vamos lá, ver se você lembra. Não lembram? Será que o capital ele pode ser considerado um meio de produção? Pode, né? Então, Claro. Tudo aqui. Para isso tem a Bolsa de Valores. Isso, muito bem. Tudo aquilo, observem, que é utilizado para, digamos assim, produzir algo, seja o capital, dinheiro, outro material mesmo, matéria, né, instrumento, tem a ver com o poder econômico, está dentro de um poder econômico, tá? Então, assim, a posse de bens materiais é bens econômicos. Quem tem poder aquisitivo tem o quê? Poder econômico, tá? É igual quando eu falo assim, na questão da política, eu digo que quem tem tendência a vencer é quem tem poder econômico, tá? A tendência é essa, viu? Então, os bancos, por exemplo, os bancos, eles têm... Que poder vocês acham que ele prevalece sobre na sociedade? No caso, não só sobre, mas na sociedade. O poder econômico, porque é ele que detém, né, ou é dono desses meios de produção, que é o capital ali, que faz circular toda essa questão do dinheiro. Então, ele tem esse poder, os bancos detêm o poder econômico. E o poder ideológico, gente? Ideologia, quem lembra? Ideologia vem de ideias, concepções de mundo, pensamentos. E aí, poder ideológico. Será que tem gente que exerce poder ideológico? Com certeza. Aí eu dei o exemplo do líder, né? As pessoas que exercem a liderança. Hitler foi um exemplo disso, né? Poder ideológico. Isso. Lembra que nós estudamos no primeiro ano, acho que nós estudamos, foi no segundo ainda, não estou lembrando. Nós vimos a questão de cultura e ideologia recente, né? Isso, estudamos no início do ano. Cultura e ideologia, indústria cultural, cultura de massa. Aí eu até falei para vocês da questão da ideologia, né? O que é ideologia? Falei disso e até deu exemplo que a mídia, né? Que é um exemplo, a Rede Globo, a Record, outros canais de televisão, eles exercem um poder ideológico muito grande sobre a sociedade civil, né? Sobre os indivíduos, porque não pensem vocês, o que nós assistimos influencia direta ou indiretamente, tá? Aos nossos pensamentos. E aí, por isso que é importante a gente ter um poder de criticidade para não aceitar tudo assim, de uma forma tão simplória, sem questionar, só ser um receptor das coisas, das informações. Nós temos que sistematizá-las, isso é papel nosso, tá? Então, quando nós assistimos um programa de TV, a gente tem que ter essa visão de que existe por trás ali das informações poderes ideológicos, ou seja, concepções, ideologias que estão sendo transmitidas para nós, né? E aí cabe a cada um de nós, a partir do nosso conhecimento, do nosso poder de esclarecimento, fazer o quê? Discernir, né? Ou concordar ou não concordar, ou criticar ou não criticar, no sentido de não só de crítica destrutiva, mas construtiva, tá? Aquilo que eu estou assistindo, ouvindo, lendo, tá bom? Então, por fim, nós temos o poder o quê? Político, certo, galerinha? E aí, esse poder político, ele se dá, por exemplo, através de instrumentos e mecanismos como a legislação ou a repressão policial, certo? Que determina o comportamento das pessoas. Um bom exemplo de poder político é o poder de atuação do próprio Estado. Por isso que a gente não pode estudar política e Estado sem estudar antes o que é poder. O Estado, ele exerce o quê? Poder. Que tipo de poder maior ele exerce?
Poder político, porque é ele que é responsável por resolver as questões ou problemas sociais, tá bom? Então, ficou alguma dúvida, gente, sobre o que é poder? Se eu perguntar para vocês o que é poder, o que, é que vocês diriam? Que tipos de poderes nós temos? E aí, vamos participar? E aí? Rapaz, os tipos de poder que a gente tem os três, na verdade. Dependendo do pensamento de cada um e da forma que a pessoa estuda para conseguir esses poderes. Porque esses poderes, muitas pessoas nascem com eles e algumas constituem eles com o passar do tempo, por meio de livros ou por meio da internet, da própria internet mesmo, que a senhora estava falando aí. Isso. Então, a gente pode conquistar esses tipos de poderes. Muito bem. E aí, exercer, todo mundo exerce poder, viu, Kaique? Todo mundo exerce, todos. Não tem uma pessoa que não exerça poder. Os nossos próprios pais, os próprios filhos, né, também, apesar que existem hierarquias, né, dentro da relação de poder. Logicamente que na família, o pai, ele tem uma hierarquia acima do filho, né? De certo modo. E aí, por várias questões, certo? E aí nós vamos Professor, o falar... que eu acho interessante... Oi. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode falar, diga, qual a sua dúvida? Não, o que eu ia falar que eu acho interessante, que a senhora falou que quem tem um viés político que tem a chance de ganhar uma disputa política é aquele que tem mais benefício financeiro. Poder E econômico. também a gente tem poder econômico, mas a gente também tem aquelas pessoas que são boas de papo, entendeu? Que sabem conversar, que sabem manipular, entre aspas, um povo, entendeu? Que é um dos pontos mais que eu acho exemplar, além do dinheiro, porque por meio da fala, ela consegue repassar para as outras pessoas, para a elite baixa, um pouco do conhecimento e do jeito que eles podem votar nele, entendeu? Eu vejo, Kaique, que esses tipos de poderes, eles se interconectam ou pelo menos devem se interconectar. Um candidato a um político, por exemplo, ele vai querer, claro, se ele tem o poder nas mãos, econômico, ali como a gente chama a máquina na mão, né? Ali, naquele momento, ele tem muitas chances. Mas existem aqueles políticos que não aproveitam-se bem desse poder. Às vezes não tem proposta, ou entrou muito pelo lado da corrupção, apesar que muita gente ainda vota, né? Às vezes não tem esclarecimento e vai lá e vota. Não importa, corrupção não importa e tal. E aí vê outros aspectos, enfim. Mas aí é uma outra história. Só que esses poderes, de certo modo, eles devem se interconectar, sim. É importante, né? Que a gente vê até na história, na própria história, como o período do governo Vargas, né? O próprio Lula, eu costumo dar esse exemplo, que tem um caráter, de certo modo, populista, né? É como se fosse mesmo um carisma, é um tipo de dominação que o Max Weber vai chamar, que cada político tem, né? Tem uns que já não têm uma dominação muito carismática, já dominam mais para outros viés, mas aí é importante que esses poderes eles se interconectem, tá? E aí nós vamos partir aqui para o que é política. Ficamos nesses três conceitos aqui. O que é política? E aí, ó, é um meio de resolver os problemas na esfera pública, na esfera do Estado, né? Então, aí, as relações de classe são um exemplo, tá bom? E aí nós temos aqui, mais embaixo, cadê? Acho que eu botei aqui. Nós não vamos falar hoje, que não vai dar tempo, da política já na Grécia, que é outra história, que eu vou começar a falar de democracia na próxima aula. Mas ali, o que é política? Poder, você já sabe. Política é justamente o meio de resolver esses problemas na esfera pública. Aí eu não falei para vocês que a questão do poder, bem aqui, ó, como vocês podem observar, ela tem o poder, ele deve ser legítimo, porque tem gente que quer abusar do poder, não é isso? E aí impor um poder de forma abrupta, não é assim que funciona, não.
O que é legitimidade? Então, aí, legítimo é quando há consentimento. Então, um poder ele só é legítimo, seja do Estado, seja da polícia, seja do professor, seja do pai, da mãe, quando há consentimento. O certo, a forma correta, o mais conveniente de se exercer um poder é através do consentimento, né? Da aceitação por parte do outro, de certo modo. Eu respeito que o Estado ele tem uma autoridade, a polícia tem uma autoridade, mas desde que não fira os meus direitos, deu para entender? Então, tudo, o Estado, o próprio Estado, ele tem poder, mas ele deve agir de conforme a um poder maior que está acima dele, que é o quê? Nós temos o poder executivo, né? O legislativo e nós temos Legislativo e judiciário. judiciário. Então, o Estado, por exemplo, que tem poder, né? Ele não pode ferir as leis, ele age em um território específico, né? Dominando uma certa nação ali, uma certa população, um certo povo, mas ele age dentro de suas limitações, ou deve agir dentro de limitações jurídicas, limitações, inclusive de território. O governo do estado do Maranhão não pode interferir no governo do estado do Pará. Deu para entender? Nas ações do estado do Pará. Existem limitações que não são só jurídicas de atuação, mas limitação também, o quê? De que cunho? Limitação jurídica e territorial, tá? Então, vamos lá. O poder, ele deve ser o quê? Legítimo, tá? Que é quando há consentimento. E aí, aceitação. Eu delego um poder, eu voto em alguém, alguém vai me representar, mas, né, esse alguém não pode abusar daquele poder e fazer o que quiser, não. Ele deve agir conforme as leis, as normas jurídicas para atuar, certo? Atuar a partir do exercício de um poder que ele possui, que eu não possuo, né? E aí, vamos lá. Eu até botei aqui para vocês olharem, quando o poder ele se baseia somente na força ali física, né? Força física mesmo, ele não é legítimo. Nós tivemos um exemplo na sociedade que foi na época da ditadura militar, né? E aí eu dei outro exemplo, trouxe outro exemplo aqui, que é o poder da própria milícia, como eu falei, e a questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas nas favelas, vamos citar o Rio de Janeiro, né? Que é uma realidade bem conhecida. E aí, esse tráfico ali, os traficantes, eles exercem poder, mas o poder que se exerce, é um poder que é de forma o quê? É consentida? Não, ninguém vai estar pedindo para ser assaltado, né? Ninguém está pedindo para morrer, não é isso, Kaique? Então, existem poderes que são poderes abusivos, que não são poderes legítimos. Os traficantes agem fora das leis. Os traficantes agem com poder ali que eles têm de munição, de até dinheiro também, de imposição sobre os outros. Age, mas não com consentimento. Por isso não é legítimo. Todo poder que não tem consentimento não é legítimo. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida sobre o que é poder, o que é... Tem nenhuma dúvida não, professora. Não. Eu entendi plenamente o que a senhora falou. E aí, gente, eu vou finalizar aqui falando dos tipos de dominação. Na próxima aula, a gente vai falar do Estado, só do Estado. E aí, eu passei a atividade desse mapa dessa semana. Meu Deus, desculpa, professora. Oi? Eu tava desmutado, eu falei um nome feio aqui. Eu não ouvi. Então, olha só. Então, no mapa dessa semana que vem, que vocês vão fazer a atividade, eu passei uma atividade sobre dominação em Max Weber. Então, assim, nós já sabemos o que é poder, já sabemos o que é política, até Estado, eu já falei em outras lives, mas eu vou revisar pelo Zoom. Mas aí eu vou revisar agora o que é dominação, até passei a atividade, tá? Do mapa dessa semana agora. E aí, para Max Weber, que é um autor clássico da sociologia, ele vai trabalhar o quê? Os tipos de dominação na sociedade. Vai trabalhar também o conceito de Estado, certo? Que nós vamos ver na próxima aula. E para Max Weber, existem 3 tipos de dominação. Eu falo em poder, mas eu falo em dominação também.
todo poder exerce um tipo de quê? Dominação, certo, Kaique e Isabelle? Então, assim, Certo. a dominação, ela pode ser racional, legal, ela pode ser tradicional e ela pode ser carismática. É aquela dominação que eu falei agora, né? Eu lembro logo do presidente, do ex-presidente do Lula. eu acho que ele, de certo modo, ele é dominação carismática muito, igual Vargas, né, que a gente chama de populista e tal. E aí, dominação racional legal. Vamos lá. Segundo Weber, essa dominação é quando a legitimidade ela vai derivar do cálculo e de escolhas racionais, certo? A partir das quais se chega à conclusão de que vale a pena abrir mão de certo nível de liberdade em nome de algumas vantagens, né, que essa obediência pode trazer. Por exemplo, pagar imposto ao Estado. Nem todo mundo gosta de pagar imposto, creio que ninguém gosta, né? É uma coisa chata, que às vezes a gente fica reclamando para ter que pagar imposto e tal. E aí, mas nós sabemos que é um dever nosso e que para o bem comum da sociedade, pelo menos deveria ser assim, né? A gente paga porque sabe que aquilo vai ser em prol de um bem o quê? Comum. Então, eu racionalizo isso, né? Eu aceito uma dominação que ela é o quê? Racional legal. Legal de quê? De legalidade. Eu pago imposto, mas eu pago imposto tendo a consciência de que se eu não pagar, independente se eu não quiser ou não, eu tenho que pagar, porque eu também vou sofrer ali uma punição, né? Porque eu sei que está nas leis, eu preciso cumprir essa regra na sociedade. Não tem como alguém viver em sociedade e ter ali seu emprego fixo, ali tudo legalizado e não pagar imposto, não ser descontado. É descontado porque é uma obrigação nossa prestar essa conta para com o poder público. Deu para entender? Até porque se a gente não pagasse o imposto, o país estaria falido, né? Porque é por meio do imposto de outras fontes de renda que um país consegue se sustentar. Justamente. Então, aí nós temos um outro tipo de dominação que é a tradicional. Essa dominação, eu acho que ninguém aqui nunca estudou o que é coronelismo, até trouxe esse exemplo. É um tipo de dominação que no Brasil acontecia muito, vou até citar esse exemplo na história, que essa dominação ela vai se sustentar no costume e na tradição. Então, dominação tradicional. Né? Lembra a ação tradicional de Weber, né? A ação social tradicional? É bem parecido com dominação tradicional, que vai se sustentar, um tipo de dominação que se sustenta em quê? Na autoridade pautada numa tradição. Por exemplo, os coronéis, na época, principalmente do Brasil ali imperial, do Brasil escravista também, né? Do Brasil, já não tanto mais no Brasil republicano, mas mais nesse período do Brasil imperial, nós tínhamos o quê? Os coronéis, né, os grandes fazendeiros, desculpe, também já no Brasil republicano, com a política do café com leite, né? E aí nós tínhamos também os coronéis, grandes fazendeiros, latifundiários, que exerciam poder político, através do poder também econômico, sobre as pessoas, a partir, por exemplo, de relações de favor, de relações de clientelismo. Então, por exemplo, era muito comum, hoje ainda existe, tá? Essas práticas, mas é bem menos que antigamente, né? Então, existia a prática do coronel, que era aquela figura daquele político, que era sempre um fazendeiro, né? Era um fazendeiro, era um grande latifundiário, e ali muitas pessoas que trabalhavam, inclusive analfabetas, né? Trabalhavam para eles, elas eram obrigadas, daí se chamava, um bom período no Brasil, nós tivemos o que nós chamávamos de voto de cabresto, né? Que muitas pessoas, elas tinham que votar por relação de fidelidade, né, ou de favor, que a gente chama, ao patrão, que era um político. Deu para entender? Vocês entenderam? Então, existia, por exemplo, se eu morasse na casa, trabalhasse para um coronel, né, que era um fazendeiro, e ele era um político, costumava ser os políticos daquele período. E ali, logo no primeiro, principalmente no início do Brasil republicano, né, na primeira república, como nós chamamos no Brasil, ainda da proclamação da República em diante.
Então, era muito comum essas práticas, né? De que a pessoa morava ali, né? Na casa de um coronel, um fazendeiro, e ela trabalhava lá, logo ela tinha que prestar uma fidelidade ali com aquele patrão dela, que era um político, que era um fazendeiro. Então, essas relações, inclusive, elas foram se perpetuando ao longo dos anos. Hoje ainda existem essas práticas, tá? De pessoas que votam em alguém, por exemplo, por relações de fidelidade, por relação, me dê alguma coisa, eu vou ser fiel até a morte, né? Não importa o que aquele político faça. Então, ainda existem esses tipos de relação, tá? Em que não necessariamente um coronel, mas até mesmo um outro político que não seja coronel necessariamente, mas que existe essas práticas ainda. Não tanto como antes, mas ainda existe, de dominação, que o Max Weber vai chamar de tradicional, né? Onde o poder ou a dominação do indivíduo, ele vai se sustentar na tradição, né? Ali, num caráter de autoridade de alguém, tá? Ninguém questionava um coronel antigamente, né? O coronel, ele tinha muito poder de influenciar as pessoas. Inclusive no Brasil, que nós tivemos um histórico de muito analfabetismo, até hoje nós temos, né, comparado a outros países, em que as pessoas, elas às vezes se sujeitam a muitas coisas em virtude de não ter uma boa educação, não ter oportunidade. Então, esse é um tipo de dominação tradicional, como exemplo, o coronelismo. Depois dei uma pesquisada no que foi o coronelismo, tá bom? A dominação, por fim, carismática, ela já é pautada, né? O poder dela vai se sustentar na crença de que aquele que o exerce possui características especiais, né? Ou seja, a figura do líder, né, Kaique? O líder, ele exerce uma dominação que é de cunho o quê? Carismática. Já viu algum líder sem ter carisma? Sem ter um carisma? É muito difícil, né, gente? É muito difícil. Então, alguns estadistas, alguns líderes de movimentos sociais, as pessoas que têm uma liderança, elas têm por obrigação ter um caráter de dominação carismática. Porque quem que vai acreditar nela, né? Se ela for uma pessoa que ela não consegue exercer ali uma dominação, um domínio, melhor dizendo, um poder, né? Se ela não tiver uma autoridade na fala, né? Geralmente, a pessoa que tem autoridade, ela consegue passar uma segurança no que ela fala, no que ela transmite, ela exerce uma dominação carismática, tá bom? É aquilo que é bem parecido, a dominação carismática é bem parecido também com o poder ideológico, não é isso, Kaique? A gente consegue associar muito bem. A dominação racional legal, muito associada com o poder político. A dominação tradicional ali com poder econômico. O coronel tinha o quê? Poder econômico. Não era só poder ideológico, não. Tá bom? Então, vocês conseguiram ver que nós temos que associar dominação com poder? Conseguiram perceber isso? Sim? Sim. Sim. Alguma dúvida Sim. aqui? Vão conseguir responder o mapa da próxima semana, a questão? Espero, hein? Até na prova, que é a V3 vocês não precisarão fazer porque a carga horária da turma de vocês é menor. Né? Só a 202 que vai fazer prova terceiro ano não vai fazer, porque as provas, que até expliquei isso aí no início do ano, que as disciplinas que têm uma carga horária até 60 horas não precisa fazer a V3. Tá bom? Mas até tá na prova já esse conteúdo de poder, política e Estado. E aí já quero avançar com vocês para a gente falar mais sobre democracia agora, um pouco mais sobre o Estado e entrar no assunto de democracia. Mais propriamente, teoria democrática moderna, trabalhar os autores. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Obrigada pela participação de vocês. A live vai estar gravada. Caso tenha alguma dúvida, vocês vão poder retornar. Viu? E aí, foi bom estar com vocês. Vê-los, né? Isabelle nem apareceu aí, né? Da próxima lives, vou contactar com mais pessoas ainda, que eu até coloquei no grupo, mas eu coloquei bem mais próximo do horário de entrar, né? Até porque tem a questão que quando a gente envia o link, já está contando tempo. Então,
É só 40 minutos de live, o que nos permite o Zoom. E aí deu pouca gente hoje, mas vai ficar gravado, não se preocupem, tá? E vamos ver se na próxima mobilizar esses meninos para participar, ver o rosto de vocês, que eu preciso. Tá bom? Interagir com vocês melhor, sim. Saber se está com dúvida, se não está. Certo, Kaique, Isabelle, obrigada a todos. Até a Certo, próxima professor. Obrigadão pela semana. aula. Aguardo vocês, viu? E aí, com alguma Beleza, sim, dúvida, se senhora. tiver na atividade, tá bom? Façam atividade, leiam Tranquilo. capítulos. E aí, vai ter prova sua ou não? Pois Teve, é, né? como eu falei, a V3 não. A V3 não, vocês não vão fazer. Quem vai fazer é só primeiro É, ano e 202. mas a V3 é atividade? Não, não vai. Eu vou repetir a nota, né? Porque vai ser dividido por 3. Ah, mas eu vou ficar com 7. Que Tu isso? tirou 7. Pode não. Não pode não. É, né? Porque tem que tirar nota boa Não, agora. foi na primeira semana que eu não tava fazendo nadinha. Mas a senhora vai repetir a nota de quê? É desse Da período V1, da mesmo, da V2? V1, isso. Ah, então pode repetir. Então pode repetir. Viu? Pode repetir. É porque vocês não Viu? vão precisar fazer prova. Eu acho que nem se repetir não ia ter problema, porque a carga horária de vocês é menor, da turma de vocês, então não vai precisar fazer. Nos disseram isso, né? Que não precisa. Quem tá com a disciplina é como eu, a minha, a Gênio também, tá bom? Tá Então, ok. para o próximo período vocês vão fazer, né? A V1. Agora, nesse agora não precisa mais. Acho que a V2 deve. Eu não sei se a gente vai lançar pelos mapas, eu vou até perguntar para a Vanessa. Por isso que eu quero a participação de vocês, que não adianta dar nota boa se realmente vocês não estão fazendo. Tem que saber disso, contactar isso com vocês. Se estão realmente fazendo atividade, se não, tá? Porque tudo isso conta para a V2, mesmo sendo virtual, tá bom? Então tá, gente, obrigada. Saindo aqui, pausar aqui a gravação. Tá certo? Vocês estão vendo aqui. Tá ok.